Gravação iniciada do nosso livro de reflexões Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli, com o irmão José, ok? O título de hoje da nossa reflexão se chama Mediunidade e Intuição. Ser médium é também intuir, compreender sem necessidade de muitas palavras. Ter uma percepção que, na maioria das vezes, não se detalha. Penetrar o espírito da lição. Inclinar-se com mais frequência no auxílio aos outros. Tomar a iniciativa de servir. Espiritualizar a existência. Vou repetir essa frase: espiritualizar a existência. Tornar-se dócil às sugestões benfazejas do alto. Instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas. Apontar caminhos. Fazer luz na escuridão. Estar em transe natural e constante com a verdade. Comungar com a grandeza do universo. Ter espontâneo acesso às indefectíveis leis que regem o equilíbrio da vida. Tá? Depois eu vou postar essa reflexão para nós. Tem algumas frases aqui de impacto para a nossa vida muito bacanas. E ser médium é tudo isso e mais um pouco, né? A gente tem, dentro do espiritismo, nós temos um paradigma que ainda tem que ser quebrado de tentar entender mediunidade como sendo algo somente ostensivo, tá? De entender que médium é só aquele que recebe um obsessor, que dá passagem à espiritualidade para que se comunique através do seu canal físico e espiritual, do seu perispírito, quando na bem da verdade não é assim que funciona, tá? Ser médium é estar em constante conexão e movimento com a vida, tá? Com o outro, com a espiritualidade, com a quarta, quinta, sexta dimensão e ao mesmo tempo aqui na terceira dimensão com nós encarnados, tá? São trocas energéticas que acontecem o tempo todo, tá? Seja entre as pessoas, seja através dos ambientes que a gente participa, das egrégoras espirituais que a gente participa, ok? E é aquela coisa que a gente sempre fala. Ao acordar, nós temos que fazer as nossas preces, nós temos que vestir a nossa armadura espiritual e partir para a guerra. Todo dia é uma batalha, todo dia é uma guerra que nós temos que travar com várias e várias energias que provêm de várias e várias pessoas diferentes e lugares diferentes, ok? Não tem como, por mais que você tente fugir, as situações que vão te testar, que vão te provar, vão acontecer. E às vezes de pessoas que você menos espera. Às vezes das pessoas que você tem o maior apreço do mundo. Mas os embates vão acontecer, as trocas energéticas irão ocorrer. E temos que estar preparados para isso com muito amor, com muita serenidade, com muita calma, paciência, tolerância, para que a gente passe por esses testes de maneira branda, de maneira serena, de maneira cristã. Certo? E agora eu passo a palavra para o meu irmão Gilberto. Ô, Leandro, você deixou bem claro aí os ensinamentos, sobre a leitura aí. Eu não, nesse momento aí podemos passar aí para a próxima parte aí, que você deixou muito bem claro aí sobre a lição de hoje. Alguém gostaria, pessoal, de falar um pouquinho sobre mediunidade e intuição? Quem aqui costuma utilizar bem aí a sua intuição? Ou se a gente sempre deixa ela abafada e tenta sempre ir mais pela razão? Quem aí costuma ser mais conservador no momento de pensar, de refletir? Quem tem perfil de se atirar um pouquinho mais aos seus pensamentos e dar mais vazão para os seus pensamentos, para as suas intuições? Né? Porque também não basta a gente tentar encaixar as intuições que chegam na nossa vida. Também tem muito a ver com o nosso perfil psicológico, tá? Com o nosso perfil de personalidade, tá? Tem pessoas que são muito mais introvertidas do que extrovertidas.
Então, para esse tipo de pessoa, ela vai refletir muito mais, ela vai ponderar muito mais do que aquelas que conseguem se jogar um pouco mais para a vida, se jogar um pouquinho mais para o relacionamento com as pessoas, tá? Então percebam que quando a gente trata dessa troca, seja de encarnado para encarnado, seja de receber intuições da espiritualidade, o nosso perfil psicológico, o nosso perfil, né, pessoal também vai interferir nesse processo. Tudo bem? Bom, Lembrando também, desculpa, sim? você me pediu, eu não falei, agora me veio. E também lembrando que os afazeres do nosso dia a dia, que entram na parte psicológica, também nos tira a, a nossa elevação de pensamento ao alto. Nós não conseguimos nos elevar tanto para nós. Então a gente fica ligado somente no terra a terra, a gente só fica preocupado nos afazeres ao nosso redor, né? Nossa família, nosso trabalho, o carro que não deu, que deu problema, ou o trabalho que está nos apertando. Então a gente fica atrelado a essas coisas e a gente é, faz, né? Esse psicológico nosso faz com que nós deixemos de ouvir as nossas intuições, através da nossa mediunidade. Então, isso daí é um ponto negativo, né? Onde um pouquinho da aula do Fabinho, que nós estudamos aí. Se nós conseguimos subir para a quarta dimensão, quinta dimensão, isso daí é necessário um pouquinho de dispêndio da nossa parte, de tempo da nossa parte, para a gente conseguir isso. Isso vai fazer um grande bem para a nossa evolução atual, porque como nós estamos saindo de provas e expiações e indo para a regeneração, isso vai influenciar muito o nosso adiantamento espiritual. Então, se nós conseguirmos é, nos dedicarmos um tequinho que seja, para a gente conseguir e dar abertura às nossas orientações que nós recebemos através da mediunidade, que todos nós somos médios, um pouco mais, outros menos, mas todos nós somos. Então, saibamos ouvir aceitar as nossas intuições e dar ouvidos a ela. Não é apenas um soprado, é alguma coisa que está sendo dita a nós e que pode definir a nossa trajetória mais à frente aí que está por vir. Então, vamos refletir um pouquinho disso daí, tanto é que é reflexão, né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso para nós não nos machucarmos ou nós não angariarmos um pouco mais de dívida. Vamos aproveitar essas condições que nós temos a nosso favor para o nosso fortalecimento espiritual. Tá bom? E essa, só para a gente finalizar o raciocínio, pessoal, essa nossa constância em participar de alguma atividade que nos lembre, que nos religue a nossa essência espiritual é muito importante, tá? Esses estudos que nós fazemos de quarta-feira, para quem trabalha aí de forma ativa, né, lá na casa, eu sei que tem uma galera aqui que está engajada em trabalhos aqui na casa e que também estão participando aqui dos nossos estudos, isso particularmente me deixa muito feliz, tá? Porque vocês que participam, e cada um aqui já sabe, das atividades da casa, já tem ali o seu compromisso, a gente sabe que já demanda um tempo, demanda uma energia, e mesmo assim vocês estão aqui conosco para ouvir um pouquinho aquilo que a gente tem para passar, aquilo que a espiritualidade tem para passar. E, gente, é muito gratificante para nós. Isso é combustível para que a gente continue caminhando, tá? Então, assim, o nosso muito obrigado a vocês, tá bom? Por que eu tô falando tudo isso, pessoal? Porque eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que nós estamos cada vez mais sendo abafados pela, pelo materialismo, pelo mundo como um todo, tá? Parece que o tempo está cada vez mais escasso, parece que as tecnologias estão nos saturando, a gente está tão saturado já de tecnologia, só que ao mesmo tempo a gente está tão dependente dela e está difícil de encontrar momentos que a gente desliga tudo, fala, não, agora é um tempinho meu com a espiritualidade, eu vou pegar um livro para ler, eu vou colocar uma musiquinha relaxante para meditar e etc. Então, assim,
Eu sinto essa dificuldade, confesso para vocês, e eu acredito que eu não esteja sozinho nisso. Então, por isso que eu digo que é muito importante esses momentos que a gente tem, tá? Independente se seja aqui ou em alguma outra atividade de caráter espiritual, participemos, pessoal, porque é muito importante, certo? Bom, vamos lá, turminha, recadinhos dados, vamos compartilhar aqui a nossa tela para ir para o nosso segundo momento de aula, que diz respeito ao nosso querido Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, chegou aí para vocês, né? Sim, senhor. Estamos então, pessoal, Livro dos Espíritos, capítulo 9, parte segunda, que está tratando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, certo? Questão 496. Vamos aqui dar continuidade, não vamos voltar nas questões anteriores aí. Quem depois não assistiu a penúltima aula, por favor assista, que nós estávamos conversando sobre essa questão dos mentores espirituais, né, esses irmãos e irmãs que têm por missão, que têm por meta de desenvolvimento espiritual estar conosco, nos auxiliando, nos protegendo, nos intuindo, ok? E então, questão 496, irmão Gilberto, poderia fazer para nós? Bora lá. Questão 496. O espírito protetor que abandona o seu protegido, não, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Os bons espíritos nunca o fazem o mal. Aqueles que o tomam o seu lugar é quem fazem o mal. Então, os homens acusam a má sorte pela infelicidades que suportam, quando a má sorte é culpa deles próprios. Ele pergunta se quando o espírito protetor nosso, né, ele nos abandona, ele pode vir fazer o mal para nós. É difícil uma pessoa tenha uma vivência, que tem uma experiência, e ela sempre faz o bem, faz o bem. Ela vem trazendo dentro da vida dela uma vida de excelência, uma vida de bons tratamentos, de bons cuidados, de boa recepção aos entes, às pessoas que chegam até ela. Então, não tem como ela, de uma hora para outra, ela se transformar e vir a fazer o mal, certo? Então, isso é o que acontece aos espíritos protetores nossos. Eles nunca fazem o mal para nós quando se afastam. Sim, a quem eles se afastam, né? E quem vai fazer o mal é aqueles a quem nós os convidamos para que chegue até nós. Porque os bons espíritos, eles se afastam de nós quando nós começamos a emitir, quando nós começamos a praticar coisas que não é o que Jesus nos ensinou, certo? Então, quem que vai chegar perto de nós? São os maus espíritos, que são aqueles que têm as mesmas energias, as mesmas condições, que aceitam o que nós estamos fazendo, ou que fazem igual ou pior do que isso que nós estamos fazendo. Então, esses irmãos que vão, é, podem chegar momentos de eles começarem a direcionar os nossos atitudes, os nossos comportamentos, para que nós comecemos a fazer um pouquinho mais. Porém, chegará o momento, como da reflexão, que nós teremos as nossas intuições, para que nós brinquemos aquela situação, e aí nós teremos que usar o nosso livre-arbítrio para uh, seguir a nossa direção. Mas quanto à questão, voltando à questão, os bons espíritos eles nunca fazem mal, e sim aqueles que a gente convida para vir até nós, certo? Se nós estamos com um padrão bom, são os bons espíritos que vão estar perto de nós. Se nós abaixamos os nossos comportamentos, o nosso padrão, são esses irmãos de má índole que vai chegar até nós. Muito bem. Alguém gostaria de comentar, pessoal? Levanta a mãozinha aí do nosso aplicativo aqui de reuniões, pode nos interromper, que a gente para e conversa um pouquinho, tá certo? Fora isso, então, vamos em... Opa! Deixa eu ver aqui quem chama. Alguém? Regiane, Melo. Fique à vontade, irmã.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. É o seguinte, essa questão de vibrações, que nem no sábado eu estava com uma vibração ótima, estava muito bem. Ao chegar lá no centro e fazer os pedidos, aí eu pedi proteção para o meu veículo de trabalho, porque estava quebrando muito, aí desceu um espírito lá. E como que ele desceu, que ele estava comigo, sendo que eu estava com a vibração boa? Você tava com a vibração boa antes ou depois que tinha entrado na casa, minha amiga? Não, o dia todo, passei o sábado todo bem, né? Levanto fazendo as orações, faço meus afazeres domésticos e fui para o centro bem. Não ocorreu nada assim de estranho para mim não estar bem naquele dia. Aham. O que acontece é assim, irmã, geralmente nos dias que a gente vai frequentar uma casa espiritual, principalmente que tem trabalhos assim de desobsessão, os nossos mentores espirituais é como se eles já tivessem preparado aquele momento para aquele espírito estar lá de noite. Tem uma coisa que eles falam de deixar o espírito embaixo de ordem. Eu não sei se você já ouviu isso lá na casa, né? Deixa embaixo de ordem, ele estava embaixo de ordem. Então, o que é estar embaixo de ordem? Esse espírito, naquele dia que você vai frequentar a casa, ele já foi, entre aspas, preparado pelas equipes de proteção da casa para deixar ele lá aguardando o momento oportuno para que ele chegasse na mesa, desse passagem num médium e ali ele fizesse, vamos dizer assim, um desligamento total da interferência que ele estava dando na sua vida. É como se ele ficasse, entre aspas, preso num determinado local, tá? Esperando o momento de julgamento. Tá? Assim, em linhas bem simplificadas, quando a gente fala que o espírito estava debaixo de ordem, é isso que acontece. Tá? Ele fica em determinado local, aguardando o momento de dar passagem lá na mesa, ou seja, lá no trabalho mediúnico que esteja sendo feito. Tá? Seja numa casa de mesa branca, seja num terreiro de umbanda e etc. Ok? Então, aí é assim, tudo que a gente fala aqui, a gente não pode dar 100% de certeza, porque nós estamos lidando com uma quarta dimensão, que é a dimensão dos espíritos. E via de regra a gente não está vendo o que está acontecendo, tá? A gente fica colocando possibilidades, mas muito provavelmente o que aconteceu esse espírito que deu passagem à noite, ele ficou debaixo de ordem ou ele ficou aguardando o momento de trabalho lá na casa, tá? Consequentemente, como esse desligamento foi feito, né, dele com você, você se sentiu melhor, tá? Você se sentiu bem no dia que você foi na casa porque ele já não estava mais conectado a você, tá? E depois, quando teve o trabalho, ele foi desligado por completo, está seguindo a vida dele e deixou você em paz, vamos colocar assim, tá? Até que a gente os convide novamente para fazer parte da nossa vida, tá? Porque a gente é teimoso, né? A gente acaba, quando a gente abaixa a nossa guarda, a nossa vibração, a gente dá abertura e acaba convidando novamente esses espíritos inferiores para se conectar conosco novamente, tá? Então, mais ou menos, pode ser que tenha acontecido isso. Deu para entender? Deu sim, muito obrigada. Tá? A gente que agradece. Irmão Gilberto, não tô falando besteira não, né? Você que é médium aí de mesa, o Tiagão também, dá uma luz aí, porque como eu não sou médium ostensivo, pessoal, muito do que eu falo, do que eu passo, são de intuições que vêm e de vivências que eu tenho aí ao longo desses quase 20 anos de doutrina espírita, certo? Mas os irmãos aí que estão na mesa podem falar com maior propriedade. Tem alguma outra possibilidade, pessoal, de que poderia ser ou vocês acham que é mais ou menos isso também? Quer comentar, Thiago? Pode falar, irmão. Não tá chegando o áudio aqui, Tiagão.
Agora? Agora sim. Ah, tá. Ô, senhor Leandro e senhor Gilberto, boa noite também, pessoal. Boa Eu noite. acredito que é essa linha aí, viu, Lê? Eu acho que é bem essa linha. Tem algo também aqui rondando também a minha cabeça, que é a questão do bem material, né? A importância que talvez a gente emprega naquele bem material. Vamos fazer. A irmã colocou que é um veículo que ela usa para trabalhar, né? Então ela tem a proteção, ela estava se sentindo bem, e a forma desses espíritos tirar um pouco do sossego dessa irmã poderia estar fazendo algo ali no bem que ela tem para que ela vá até o sustento, tire o sustento dela. Então é a forma talvez que esse espírito, né, infelizmente mal entendido, encontrou de tirar a irmã um pouquinho do sério, né? Seja financeiramente falando, Uhum. seja chegando atrasado algum dia para o trabalho, né? Mas assim, em grande parte, eu acredito que é o que o irmão colocou mesmo. Maravilha, irmão. Obrigado aí pela E participação. aí, colocando essa situação que o Léo falou, né, que a necessidade dos irmãos serem trabalhados, serem estudados, de serem amenizado aquele endurecimento que eles têm de não aceitação de melhoras espirituais, então eles são aproximados de nós para que eles possam, no dia da reunião, complementando o que o Leandro falou, eles são colocados perto de nós para que eles possam amolecer o seu coração, abrandar e, e ser trocada a energia. Como a irmã Regiane falou, ela estava num padrão bom, ela estava numa energia boa. Então, isso fez com que ele chegasse de uma maneira mais sutil, mais leve dentro da casa, certo? Então, isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a seguinte: como ela citou que ela estava bem, ela estava tranquila, ela estava em paz, ela estava irradiante, o que acontece? Esse irmão, por uma outra situação, ele estava na espreita. Ele estava aguardando o momento, como o Tiago falou, esperando o momento para que ela baixasse o padrão vibratório e ele aproximasse e pudesse fazer e tomar as atitudes que ele tinha para fazer para tirar o proveito necessário dele, certo? Então, tem algumas situações. Porém, nós estamos fazendo citações, nós não estamos dizendo que é isso. São colocações, são suposições que podem ser essas daí, mas não que exatamente é isso, certo? Não sei se ficou claro, ficou legal dessa parte que eu coloquei, Leandro, da Sim, espreita, ou queria sim, que sim. explicasse? Perfeito, perfeito. Tem momentos que é aquela coisa, pessoal. Interferência espiritual na nossa vida também vai muito da nossa escolha de dar ou não condição tanto para a espiritualidade superior quanto para a espiritualidade inferior de participar da nossa vida, tá? É, a gente não pode também tirar o caráter simplesmente material da situação, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Poxa, o carro está quebrando, tá? Mas será que pode ter um dedinho ali espiritual? Será que não é simplesmente uma questão da matéria, tá? Tem tudo isso para ser analisado, tá bom? Então, é lógico que quando a gente fala de espírito zombeteiro, tá? Eles adoram ficar pregando peças na gente, ficar é, criando caso de várias formas diferentes para tirar a gente do nosso foco, do nosso norte, tirar a gente da casinha, como a gente costuma falar, né? Deixar a gente biruta, tá? E é um ponto que nos pega muito é a questão material, é quando quebra alguma coisa, sabe? É uma pia que entope, é um negócio dentro de casa, é um carro, é não sei o que, tá? Outro dia eu tava aqui em casa, era 9 horas da noite, fui lavar a louça, a água não descia do ralo. Eu falei, mas que caramba, o que tá acontecendo? Aí eu fui ver o que aconteceu, a caixa de gordura estava cheia aqui de casa.
tá? Aí dá-lhe o Leandrão lá, 9 e pouco da noite, limpando a caixa de gordura da casa. Olha a situação, eu precisei tomar uns 5 banhos para tirar o cheiro de óleo, de gordura do meu corpo, tá? Fiquei bravo? Não fiquei bravo, eu levei numa boa, na esportiva e bola para frente, tá? Mas assim, só para vocês perceberem que acontecem situações e situações, tá? E é assim que funciona, pessoal. São os testes da nossa vida enquanto encarnados, tá? Esperamos que lá na espiritualidade eu não tenha mais que trocar caixas de gordura, que a nossa irmã Regiane não tenha mais que levar o carro para arrumar, tá? Espero que os aeróbos que ficam volitando lá na espiritualidade não tenham problemas mecânicos, certo? E vamos para frente. Tudo bem? Pessoal, vamos então dar continuidade aqui. Vamos fazer a próxima questãozinha, 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Olha que interessante essa pergunta. Eles podem deixar a influência negativa de espíritos inferiores impactar na nossa vida? Olha só a resposta. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido, né, a pessoa que está ali encarnada, dará toda a força ao seu protetor, tá? Mas olha só, se o quiser, o protegido dará a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures, né, em outro lugar, uma boa vontade a ser auxiliada. Uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Nossa, pessoal, aqui é complicado, né? Aqui a gente já conversou algumas vezes sobre isso, tá? E basicamente aqui está dizendo o que para cada um de nós? Se nós estivermos com a nossa frequência baixa, né? O irmão Fábio também vem aí nos alertando muito com a questão da nossa vibração, do nosso padrão energético, né, pessoal? E a gente sempre tem conversado sobre isso, que a gente, abaixando o nosso padrão energético, nós damos condição para a espiritualidade inferior atacar-nos, sugar as nossas energias, desestabilizar o nosso lar, nos tirar de objetivos mais nobres, certo? Nos fazendo, criando aí uma confusão mental, uma fadiga física e também espiritual, uma vontade de desistir dos nossos projetos mais nobres, mais íntimos de cada um de nós. Então, assim, tudo tem a ver com o nosso padrão vibratório, tudo tem a ver com a forma que nós vamos decidir levantar da nossa cama e encarar o nosso dia, né? E passando por toda essa jornada diária, tá? Até chegar no momento do nosso descanso do corpo físico, nós temos aí um longo processo de decisões que temos que tomar o tempo todo, tá? Decisão de ser agradável ou desagradável, decisão de ser preguiçoso ou proativo, decisão de ser amoroso ou de ser ríspido, né? De ser ignorante, de ser uma pessoa mala, vamos dizer assim, ok? Então, a todo momento são escolhas que nós temos que fazer, tá? E dependendo das escolhas que nós iremos fazer, nós estaremos trazendo para mais perto ou para mais longe a ação dos nossos mentores e mentoras espirituais na nossa vida, tá? Se os nossos mentores perceberem que não está tendo condição deles trabalharem de forma mais ativa na nossa vida, eles vão fazer alguma outra coisa, tá? Eles vão ficar meio distante ali, cuidando e tal, tá? Mas eles vão deixar um radar, um alerta, né? Um alarme, como se fosse nosso celularzinho que a gente fica colocando alarme para tocar, tá? Eles também vão colocar no dispositivo deles lá. E quando eles vê que a coisa fica muito complicada, tipo em caso de vida ou morte, aí eles vão voltar e vão atuar. Caso contrário, gente, imagina você dentro de um carro blindado,
tá? Você vai estar ali dentro e você trancou todas as portas, os vidros estão fechados e você pode metralhar o carro por fora que não vai acontecer nada com você que está dentro, tá? Quando a gente fala de nos fecharmos para a ação do bem nas nossas vidas, imagine essa situação alegórica de nós nos trancarmos de tal forma que a gente não deixa a espiritualidade superior trabalhar. A gente não deixa as energias do bem adentrarem o nosso íntimo, tá? E ali dentro daquela bolha estamos nós, mas nós não estamos sozinhos. Dentro dessa bolha nós estamos com energias extremamente complicadas e é como se a gente tivesse convidado um ser extremamente trevoso, extremamente difícil, extremamente inferior ali conosco, participando, trocando ali as energias, e aí a gente cria essa blindagem e não damos condição para a espiritualidade do bem trabalhar, tá? Por isso tem casos muito sérios, né, de pessoas que se suicidam, de pessoas que entram em quadros depressivos muito complexos, tá? Muito disso por conta de não dar essa brecha para a espiritualidade amiga trabalhar. E a gente vai cada vez mais se interiorizando com essas energias pesadas, difíceis, e fica difícil da gente sair sozinho depois. A gente precisa de amparo, de ajuda, tá? Seja ela psicológica, seja ela psiquiátrica, seja ela de caráter moral, espiritual e etc, tá? Porque é muito complicado isso, pessoal. Essa questão do padrão energético nosso, tá? Que a gente vive batendo na tecla com cada um de nós aqui, e quando a gente está falando, nós também estamos nos beneficiando desses pensamentos e dessas reflexões, ou seja, isso serve para mim, isso serve para o Gilbertinho, isso serve para todos. É extremamente complicado, é extremamente complexo, a gente não pode deixar que isso aconteça porque depois fica difícil de sair, tá? Eu sei que, como eu disse lá no começo, o mundo parece que nos afoga, nos aprisiona cada vez mais aqui no materialismo, mas a gente tem que tentar encontrar momentos como esse que a gente está passando aqui para, sabe aquela coisa assim, de dar aquela respirada, tomar um fôlego e entrar de novo aqui no mundão que Deus nos deu para que a gente possa experienciar as nossas coisas e que possa, de certa forma, viver de uma maneira melhor, tá bom? Nossa, hoje tô falando muito, Bom, mas enfim. Irmão Gilberto, eu gostaria de comentar sobre essa questão. Ah, e os bons espíritos? Tá vendo que a gente está saindo da linha do trem? Eles não podem fazer nada por nós? Podem, podem sim. Mas o que que acontece? Nós temos o nosso livre-arbítrio. É necessário com que nós atolemos na lama até aqui no pescoço, para que nós enxerguemos que nós estamos nesse abismo, que nós estamos com um problema até aqui no pescoço. Deus nos dá a oportunidade de nós chegarmos a esse ponto em forma de aprendizado. E esses irmãos, nossos protetores, eles estão ali nos amparando, nos dando a luz, só que um pouco mais distante. Por quê? Como nós temos o livre-arbítrio, nós quisemos entrar ali e eles deram a fala deles. Eles comentaram conosco, eles nos intuíram, eles trouxeram as instruções necessárias. Mas nós não quisemos, nós não aceitamos. Então nós entramos na vala com a lâmpada no pescoço. E como o Leandro falou, chega um certo momento dessa lama até que no pescoço, desses processos depressivos, nesses momentos de angústia, de querer se matar. Nessas condições desses irmãos, há necessidade de intervenção, tanto médica quanto religiosa, seja ela qual seja a religião. Nós não estamos falando de doutrina espírita, não estou falando de doutrina espírita. Há necessidade de uma religião para fazer o tratamento através das orações, através das preces e também com a parte da medicina.
certo? A medicina para cuidar da saúde física e as orações para tratar da saúde do espírito. Então, os espíritos, os nossos protetores, eles estão sempre ao nosso lado, eles estão sempre na nossa retaguarda, mas eles nos respeitam, eles sempre respeitam, eles sempre deixam o nosso livre-arbítrio distinguir o caminho, certo? Eles sempre nos respeitam. Pessoal, e assim, esse assunto relacionado à espiritualidade, a mentores espirituais, ele é muito vasto, tá? E se a gente pegar e ficar refletindo sobre cada questãozinha aqui, a gente vai fazer uma por semana, tá? A gente precisa tentar dar uma corrida nesse material e vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Eu tenho uma outra reflexão para fazer ainda em cima dessa questão que foi dada, mas eu vou deixar ela um pouquinho mais para frente. Ó, questão 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Né? Ou seja, será que ele não tem força para brigar com esses espíritos e é por isso que ele deixa ali o seu protegido? Olha só a resposta. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com os seus conselhos, dando-os por meio de bons pensamentos que lhes inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Tá? Olha só. Pessoal, nós temos que entender que o mal, que essas energias contrárias ao bem, são fortes, têm poder, são poderosas, têm impacto energético sobre a vida das pessoas e dos ambientes como um todo, assim como o bem também tem, tá? E vamos colocar uma situação aqui, tá? Por que vocês acham que tem tanta gente que procura casa espírita ou terreiro de umbanda, principalmente, que são lugares onde existe esse intercâmbio espiritual, tá? Por que tem tanta gente que procura, né? E a gente poderia colocar aqui agora a seguinte reflexão. Leandro, mas espera aí, se eu tenho um protetor ou protetora, por que que eu tenho obsessores que caminham comigo? Por que que eles não podem simplesmente expulsar esses espíritos de porco, vamos assim dizer, das nossas vidas, do nosso dia a dia e deixam eles atrapalharem tanto assim as nossas vidas, tá? E aqui a gente entra um pouco na nossa resposta. Primeiro, eles não fazem isso porque isso estaria ferindo o nosso livre-arbítrio, ou seja, a lei de ação e reação que está caindo sobre as nossas escolhas, ok? Se eu escolhi baixar minha guarda, se eu escolhi estar em presenças de pessoas difíceis, de lugares difíceis, de energias difíceis, por que que o meu mentor ou mentor espiritual vai se dar ao luxo de me tirar dessa situação? Sendo que eu vou continuar com o mesmo padrão vibratório, só que em outra situação futura, tá? Eu tenho que modificar de dentro para fora. Não adianta vir a solução de fora para dentro, tá? Porque senão não vai resolver. Eu vou fazer de novo, de novo, de novo e não vou mudar o meu padrão. Dá para entender isso? Segundo, tá? Então, assim, além da questão do livre-arbítrio que tem que ser respeitado, também tem a questão do poder que cada um exerce sobre nós, tá? Entendamos que, como a gente já comentou aqui, via de regra de uma pessoa que está num planejamento reencarnatório padrão, tá? Ou seja, ela não frequenta uma casa religiosa de forma ativa, ela não, vamos dizer assim, ela não é a última bolachinha do pacote. A gente está ali numa encarnação padrão, vamos assim dizer, cuidando de algumas mazelas, tentando resolver algumas questões pendentes de vidas anteriores, relacionadas ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade,
algum perdão que a gente precisa exercer sobre a vida do outro, sobre a nossa própria vida, né? Nos perdoar de algumas situações e etc. Isso tudo são características, vamos colocar assim, comuns do dia a dia de um encarnado, tá? São débitos que a gente tem que resolver e ponto. Dentro desse processo, a espiritualidade superior não vai mandar para você um Sylvester Stallone, não vai mandar um Chuck Norris, não vai mandar um Eurípides Barçanufo, não vai mandar um Emmanuel para cuidar de você. Ele vai colocar espíritos que vão assumir ali uma missão de estar conosco, mas no sentido de nos proteger de energias, nos intuindo, tá fazendo com que a gente possa tomar melhores decisões. Muitos de nós que estão envolvidos, por exemplo, com a parte do intelecto, né, são espíritos que estão mais voltados a essa questão, tá? Por exemplo, eu, o Gilberto, né, o pessoal que está aí na linha de frente dos estudos, geralmente temos junto de nós mentores e mentoras espirituais mais relacionados a caráter de estudo e não de proteção de uma falange das trevas, vamos assim dizer. Para isso, pode ser que em determinados momentos outros espíritos possam nos auxiliar em determinadas situações que sejam mais delicadas, mas via de regra não, tá? Então, tudo isso que eu estou querendo dizer é para chegar no seguinte ponto, tá? Eu estou ali com um espírito negativo, trevoso, junto de si ele tem ali uma equipe de espíritos também negativos que estão de alguma maneira tentando nos derrubar, ok? Eles têm uma força X e o nosso mentor ou mentor espiritual tem uma força Y, tá? Então, por mais que em determinados momentos eles queiram nos ajudar, precisa subir a alçada, vamos dizer assim, precisa subir a hierarquia, eles precisam chamar equipes espirituais que são responsáveis por lidar com esse tipo de situação. Dá para entender? Né? Uma coisa é um espírito voltado a questões de intelecto, outra coisa são espíritos, por exemplo, das correntes de Preto Velho, das correntes indígenas, que lidam com energias desses espíritos mais densos, ok? Pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui, quem está aí na lida, junto do trabalho na casa, junto de trabalhos mediúnicos, de desobsessão, sabe muito bem de tudo isso que a gente está aqui falando, tá? Mas tem muitos irmãos e irmãs que não participam desse dia a dia conosco, então por isso que é bom a gente tentar trazer um pouquinho dessas informações, tá? Mas é só para a gente entender que mentor e mentor espiritual não é um faz-tudo, não é um Severino quebra-galho. Dá para entender isso, pessoal? Cada um tem a sua limitação e eles também têm as suas competências, tá? Tanto que para fazer a função de mentor ou mentor espiritual, é como se fossem feitas análises curriculares de espíritos para poder aceitar essas missões junto de encarnados. Não é assim de qualquer jeito. Existe ordem, existe hierarquia, existe uma cadeia de comando muito lógica e muito inteligente que cuida de tudo isso, certo? Então, assim, é só para a gente deixar claro e tentar entender um pouquinho mais esse processo. E muito disso que a gente está falando aqui, infelizmente, ainda não estava contido dentro da codificação kardecista, tá? São informações, são pensamentos, são reflexões angariadas aí ao longo de anos de evolução do espiritualismo e da própria doutrina espírita, através de mensagens, através de literatura e através de trabalhos práticos, ok? Irmão Gilberto, gostaria de falar um pouquinho? Acho que eu falei demais hoje. Não, Leandro, a sua narrativa aí tá maravilhosa aí, não tem muito o que falar aí. Aline, não sei se faz sentido, mas nós estamos influenciados e sendo influenciados O tempo todo. o tempo todo. E como você disse, o livre-arbítrio e nossos padrões vibratórios e comportamentos acabam atraindo semelhantes. Além disso, nós estamos numa experiência que sempre haverá provas e expiações para o nosso aprendizado. Isso ainda é assim nesse grau de evolução que temos.
Perfeito. Então, assim, Pode falar, irmão. Pode falar. não. Pode ir a sua linha de raciocínio. Tem uma frase do nosso Mestre Jesus que fala assim, ó, que o escândalo é necessário, mas ai de quem por ele o vir, tá? O que isso quer dizer? O mal ainda é permitido até esse estágio que nós vivemos no planeta de provas e expiações, passando para um planeta de regeneração, tá? É justamente para que a gente possa lidar, lutar e fazer essas trocas de uma forma que a gente saia vitorioso delas, certo? É o que eu falei. A gente todo dia de manhã tem que vestir uma armadura espiritual. E estar com essa armadura até o final do nosso dia, ou perder as peças da nossa armadura no decorrer do dia, vai de cada um. Vai da forma com que a gente batalha e que a gente usa a nosso favor ou contra essas ferramentas espirituais, né? No caso, a gente coloca aqui uma alegoria de uma armadura, de uma espada, de um escudo, tá? De um capacete, de um peitoral que te proteja, mas é isso, tá? Chegar ou não com essa capa espiritual até o final do nosso dia, ou se a gente vai perdendo isso ao longo do nosso dia, vai de cada um, vai das nossas trocas, das nossas escolhas, de como a gente está comandando a nossa vida, tá? E elas vão sempre existir, né? Nossa irmã Aline aqui em, né, algumas poucas linhas já resumiu tudo que a gente estava conversando aqui, tá? Muito obrigado aí mais uma vez, querida irmã, né? Que faz aí para nós o querido evangelho todas as semanas de uma maneira muito graciosa, de uma maneira muito bem colocada, muito bem sentida por todos nós também. A gente tem uma gratidão aí eterna contigo também, viu, minha querida irmã? E é isso. Muito boa a aulinha de hoje, pessoal. Gostei, hein? Tivemos bastante interação aqui da turma. Eu gosto assim, pessoal. A gente fica contente quando vocês participam, tá? A Beth hoje não está presente, mas com certeza se tivesse também teria conversado um pouquinho com nós hoje. A irmã Jaqueline também está sempre presente aí participando. E o Tiagão aí, família, todo mundo, tá? Muito, muito, muito obrigado, pessoal. Alguém gostaria de falar mais alguma coisinha aqui conosco hoje? Eu sei que vocês estão doidos para ir tomar um picolé de tamarindo, um picolé de limão, né, para matar um pouquinho desse calor, mas já tá acabando, viu, pessoal? Um sorvetinho, um açaizinho agora vai bem, né? Quem não gosta, né? Só quem tá de dieta mesmo que corre disso, porque do contrário. Mas tem sorvete zero também na sorveteria, se vocês procurarem, tem lá também, viu? E, bom, é isso. Irmão Gilberto, considerações finais, meu amigo? Eu só gostaria de agradecer a cada um de vocês aí, pessoal, que esteve junto conosco aí, se esforçando em querer aprender um pouquinho mais, em buscar os seus aprendizados, as suas lapidações, os seus aparações de arestas aí, para que se tornem irmãos mais bonitos e mais felizes aí. Muito obrigado a todos vocês aí pela participação. Pessoal, só uma coisinha importante, tá? Que estão me puxando a orelha aqui. É... Gente, quando a gente fala de todas essas informações relacionadas aos nossos mentores e mentoras espirituais, de maneira nenhuma nós estamos diminuindo a presença deles na nossa vida. Muito pelo contrário. Se não tivesse a presença desses irmãos nos auxiliando no nosso dia a dia, o que seria de nós? Nesse oceano materialista, capitalista, denso que a gente vive, tá? Pode ter certeza que se a gente está aqui hoje reunido nessa quarta-feira, tem muito da influenciação desses mentores na nossa vida, tá? Que tentam de todas as formas bloquear um pouquinho dessa densidade material em que a gente se encontra e fazer a gente lembrar, opa, deixa eu cuidar um pouquinho do meu espírito. E cá estamos muito por conta dessa influenciação deles na nossa vida. A única coisa que a gente está aqui dizendo é que mentor espiritual não é Deus. Mentor espiritual não é soberano, tá?
Mentor espiritual está na mesma jornada evolutiva que cada um de nós, tá? É simplesmente isso, tá? Senão vão sair falando, o Leandro fica diminuindo a presença e o poder do mentor espiritual na nossa vida. Não é nada disso, tá? Estamos somente humanizando um pouquinho mais isso e desmistificando, dessantificando, nem existe essa palavra, estou criando aqui agora, tá? A presença deles na nossa vida, porque, como eu disse, paradigmas precisam ser quebrados, alguns tabus precisam ser quebrados quando a gente fala de espiritualidade. Vocês percebem que a vinda do nosso irmão Fábio, aqui nos nossos estudos, com esse projeto em parceria que a gente está fazendo aí com ele, de tentar trazer assuntos um pouquinho fora e ao mesmo tempo dentro do espiritualismo, da espiritualidade, né? A forma que a gente tenta trazer para vocês, às vezes um pouquinho além do que está contido dentro do livro de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, são todas maneiras da gente tentar sair um pouquinho da casinha, da nossa caixinha, tá? E expandir a nossa consciência. Estamos numa era que a gente tem que aprender cada vez mais como é o funcionamento de tudo isso, para que a gente não se perca no meio do caminho. Porque, como eu disse, quem não se espiritualizar daqui para frente, pessoal, vai sofrer muito essa densidade do planeta que a gente está vivendo, tá? A gente fala que nós estamos na dor do parto do planeta Terra, porque com esse nascimento de um mundo de regeneração, o mal está dando os últimos gritos de desespero aqui na crosta planetária, tá? E sabe aquela coisa de você encurralar um animal em algum canto e qual que vai ser a primeira forma de se defender que ele vai ter? É tentando te atacar, é tentando fazer você recuar, tá? E é isso que está acontecendo. O mal, as trevas, né, a espiritualidade do mal inferior, eles estão atacando, eles estão indo para cima. E por isso que a gente está sentindo essa densidade planetária cada vez mais. Então, cabe a cada um de nós fazer as nossas escolhas, onde a gente quer estar, com quem a gente quer estar e de que forma a gente vai querer estar, certo? É isso. Gilbertinho, quer complementar? Não, né? Só para partir para o encerramento. Então as horas estão chegadas, a gente pede desculpas aí para vocês, mas as palavras precisavam ser ditas, tá? Bom, vamos então, pessoal, fechar mais uma vez os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais. Da condição para que a espiritualidade amiga, do bem, querida, possa influenciar de forma positiva nas nossas vidas. Sairemos daqui hoje muito melhores do que quando aqui adentramos, temos essa certeza plena em nossas vidas, que possamos comungar dessas energias benfazejas que são derramadas nesse momento sobre cada um de nós, compartilhando junto daqueles que amamos, através de estarmos ali fisicamente juntos, através de pensamentos, de orações, de vibrações, levando um pouquinho também dessa sensação boa que a gente está tendo nesse momento ao máximo de pessoas possível. E finalizemos então essa noite rica e abençoada de conhecimentos, de trocas que fizemos aqui hoje, com a prece de nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos. E, se Deus assim permitir, estaremos juntos aí na próxima quarta-feira. Muito obrigado mais uma vez a todos. Fiquemos todos em paz. Que assim seja. Até a próxima aulinha, pessoal. Até a próxima, Fiquem com turminha. Deus. Boa noite. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.